Uma bênção estarmos reunidos para adorar ao Senhor. Prestamos nossa adoração a Deus com cânticos e sabemos que os cânticos nos ajudam a chegar mais perto do Senhor, a pensar em Deus e a nos preparar para nesse momento refletirmos sobre a Escritura, a palavra de Deus que realmente nos motiva a estarmos andando em fidelidade ao Senhor, obviamente com o Espírito Santo de Deus. Estamos estudando a Epístola aos Gálatas e já estamos no capítulo 5, a partir do versículo 13. Nós ficamos um tempo nesse texto e ainda não terminamos de observar do versículo 13 até o verso 26. E começamos com a seguinte ideia, dos versículos 13 ao 26 de Gálatas 5, é que uma teologia errada leva a uma vida de pecado. Nós observamos 3 aspectos, abordagens aqui que Paulo procura ensinar aos Gálatas. Qual era a doutrina errada que estava chegando ali na Galácia? Os irmãos lembram? Eu acho que eu ouvi. A justificação por obras. Esse era o ensino errado que estava chegando lá. Em alguns momentos, domingos atrás, meses atrás, os irmãos perceberam que o capítulo 2 dessa epístola era um capítulo muito difícil, até de expor, e talvez difícil até dos irmãos captarem. Mas por que era difícil? Capítulo 4 também. Mas por quê? Exatamente porque o apóstolo estava argumentando que a salvação era somente pela fé no Senhor Jesus Cristo. E realmente, o homem, quando ouve este evangelho, quando ouve essa doutrina, ele não acredita. Porque ele pensa assim, como pode? Eu passo a vida pecando e no final eu simplesmente peço perdão a Deus, peço para Jesus me salvar e pronto. Eu sou absolvido da condenação dos meus pecados e eu vou para o céu? Aí a resposta é isso mesmo. Mas não pode. Uma coisa tão boa dessa não pode ser verdade, né? Assim? Isso não pode estar certo. O mundo não é assim. Verdade, o mundo não é assim. O pecado corrompeu a nossa natureza e a nossa mente, mas o evangelho do Senhor Jesus Cristo é assim. A salvação é somente pela fé no Senhor. E no momento que Deus lhe chama, você não tem como dizer não. Se hoje você diz não ao evangelho do Senhor Jesus Cristo, é porque Deus não lhe chamou ainda. E a mensagem é a mesma de Pedro, lá em Atos capítulo 3. Arrependa-se dos seus pecados, e creia no Senhor Jesus. Não há outra mensagem. O evangelho é simples. É simples porque alguém fez uma obra extremamente complexa lá na cruz. O Senhor Jesus Cristo, Deus homem, Deus feito carne, morre na cruz para podermos ter a oportunidade de fazer parte do povo de Deus. É simples de entender, é simples a metodologia da salvação para nós, mas foi muito complicado para Jesus. Basta você ler os evangelhos, no Getsêmani, Jesus na cruz, rogando a Deus pelos pecadores. Uma teologia errada, acreditar que as obras salvam, ou acreditar que eu perco a minha salvação, que alguns creem nisso, que não é bíblico. Se Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, a salvação está baseada em quê? Na cruz de Cristo. A sua salvação, a minha salvação não está baseada na nossa religião, nem no que nós somos, nem no que fazemos. A nossa salvação está baseada no sangue de Jesus que foi derramado na cruz pelos nossos pecados. Se eu acredito que um pecado que eu cometo me leva a perder a minha salvação, eu estou dizendo que o sacrifício de Cristo não foi eficiente na cruz, não foi suficiente na cruz, e que Deus, ao morrer na cruz, não fez um sacrifício completo para nos salvar. Por isso o homem não perde a sua salvação.
Você sabe por que algumas igrejas ensinam isso? Muitas vezes a perca da salvação é para manter o fiel ali preso, né? Se você sair da nossa igreja, você perde a salvação. Não pode, mas isso não é bíblico, não é verdade. É pela graça de Deus. E é tão maravilhoso que os homens não acreditam. Mas aqueles que creem nesta verdade da salvação somente pela fé, só creem porque o Senhor os chamou. Um dia Deus me chamou para ser servo dele. Eu não tinha como dizer não, porque é milagre de Deus. Um dia Deus lhe chamou para ser servo dele na igreja de Deus. E você não pode dizer não, porque é milagre, é uma bênção, é sobrenatural. Obviamente que tem um aspecto da razão, tem um aspecto do entender a palavra. Deus tem toda uma metodologia. Uma pessoa não vai se converter sem ouvir a palavra. Ouve a palavra, e o Espírito de Deus age na pessoa, e então ela crê no Senhor Jesus Cristo. Uma teologia errada gera uma vida de pecado. Vimos uma primeira abordagem, é que a liberdade não dá lugar à libertinagem. Gálatas 5, verso 13, só para revisar. Olha o verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então, o verso 13 mostra isso muito claramente. Eu tenho liberdade. Liberdade de quê? Do pecado. Sou livre do pecado para servir a Deus. Hoje eu posso fazer isso. Você, crente no Senhor Jesus, você pode escolher isso. Se não escolhe, é porque não quer. Mas pode. Tem poder de Deus para rejeitar o pecado. E observe que aqui ele diz para dar ocasião à carne. Não useis dessa liberdade para dar ocasião à carne. Você é livre para não pecar. Por que você agora quer viver no pecado? Carne aqui envolve a nossa natureza de pecado. Hoje nós vivemos em dois mundos. O crente vive em dois mundos. Como cantamos hoje, tão bonito. Pensar nas coisas lá do alto, buscar nas coisas lá do alto, as coisas lá do alto. Porque nós somos da pátria celestial. Nós somos do reino de Deus. Mas ainda vivemos nesse mundo. Então estamos entre dois mundos. O do pecado e aquele que o Senhor prepara para nós. Já vivemos uma vida celestial em um certo sentido, ao obedecer a palavra de Deus aqui na terra, mas também estamos presos à nossa natureza de pecado, de modo que ninguém pode dizer, eu não peco. Ninguém. Todos pecamos. Mas não queremos pecar e temos a consciência dada por Deus e o poder para não querer e não pecar, o máximo possível. Então temos liberdade, mas não para pecar. E então o verso 14. Lembrando, ele fala do amor lá na frente. Hoje vamos estudar um pouco mais sobre o amor. Porque o amor tem tudo a ver com você vencer os seus pecados. Não o amor dos filmes, não o amor humanista, mas o amor de Deus verdadeiro, o amor que a gente lê na Bíblia. Verso 14. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Por causa de uma doutrina errada, aqueles irmãos estavam se destruindo, brigando, se degladiando, se maltratando, e esqueceram do segundo grande mandamento, que é amar o seu irmão. E isso por questões doutrinárias. Isso estava arrasando não só uma, mas várias igrejas. Então, é necessário a igreja conhecer a palavra de Deus. Doutrina significa ensino. Todo crente no Senhor Jesus tem que dominar a sua Bíblia. Tem que lê-la todo dia. Não lê como o horóscopo. O que é que Deus quer para mim hoje? Aí vai lá, lê um versículo, pronto. Isso, não é isso. Eu tenho que ler para pensar como Deus pensa. Aí eu consigo, não exatamente como Deus, é claro, porque Deus é infinito, mas eu vou começar a pensar um pouquinho mais como Deus enxerga as coisas, porque a revelação de Deus está aqui. Eu não vou mais pensar como este mundo pensa, ou de modo imoral, ou de modo materialista, ou de modo egoísta. E eu não vou ser um humanista, eu não vou fazer estas coisas, ou deixar de fazê-las,
para melhorar a vida do homem. Não, eu vou fazer porque Deus mandou. Porque o Senhor é Deus, Ele me deu vida, é o Criador, me deu salvação, Ele nos dá tudo. Tudo que nós fazemos tem que ser para Deus. Hoje, viemos aqui por causa de Deus. Você sabe qual é a grande diferença de igrejas que servem a Deus? Se um dia você for viajar, for morar em outro lugar, for para outra igreja, isso é fundamental. Qual a diferença de uma igreja que serve a Deus e uma igreja que não serve a Deus? A igreja que serve a Deus faz as coisas para Deus. Mesmo que os homens se chateiem, faz para Deus, por causa de Deus, porque a glória é do Senhor. Igreja que não serve a Deus faz as coisas por causa dos homens, para agradar aos homens, para satisfazer o ego dos homens. A ideia de muitos cristãos, quando vão para uma igreja, é sair daquele culto feliz. Eu tenho que ser abençoado, feliz e realizado. Amém. Deus queira que isso aconteça com todos nós. Mas isso não vai prejudicar a exposição da palavra de Deus. A Bíblia tem textos felizes e maravilhosos e tem textos mais difíceis e pesados. E nós temos que estar aqui para glorificar o nome do Senhor e do Senhor que morreu numa cruz pelos nossos pecados. Então, esses irmãos estavam sofrendo essas dificuldades, por quê? Porque eles estavam querendo viver exatamente de acordo com uma liberdade que não lhes foi dada. E eles começaram a partir para a libertinagem. Vamos então ler agora do verso 16 até o versículo 18. Diz assim, Gálatas 5, do 16 ao 18. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Andar no Espírito, essa é a segunda abordagem de Paulo nesse texto. Andar no Espírito é não dar lugar ao pecado. Dar lugar ao pecado é fazer aquilo que nós queremos. É não seguir o Espírito. A nossa maior batalha não é contra Satanás. Às vezes a gente coloca tudo nas costas do diabo. E ele realmente está aí como um leão para nos derrubar. A nossa maior batalha é contra nós mesmos. É contra o nosso próprio pecado. Nós temos 3 inimigos. O mundo, o sistema que está ao nosso redor, que só divulga o pecado e as coisas do maligno. O diabo, que está pronto para nos derrubar, está pronto para preparar o cenário para a nossa queda. Mas, irmãos, nós só vamos cair na armadilha do maligno e na sedução do mundo se nós quisermos. Por isso que eu digo, o maior inimigo somos nós mesmos. É o que está sendo dito aqui, é uma batalha espiritual. O crente anda no Espírito, ele não cede para as armadilhas, ele não cede para o seu próprio querer. E então, temos que andar no Espírito como cantamos hoje. Mas agora, nós vamos para uma terceira abordagem. O apóstolo ele vai especificar de modo mais claro o que é essa carne e o que é andar no Espírito. Ele está deixando muito claro para que os crentes da Galácia entendam isso, e nós temos que entender também. Porque viver pela fé não é algo só na nossa cabeça. Não é algo só das nossas intenções. Como Tiago bem coloca, uma fé sem obras é uma fé morta. Não adianta ser cristão nominal, chega de cristianismo nominal. O que é isso? É só no nome. Os crentes só no nome. Crentes só da boca para fora. Chega disso. Chegamos num ponto que não dá mais para ser assim. Na verdade, se fomos comprados pelo sangue de Cristo, deve ferver em nosso coração ser como Jesus. E cada um tem que tomar a decisão pessoal de ser como Jesus. E Paulo está dizendo,
A luta dentro de vocês é o pecado, a natureza de pecado contra o Espírito de Deus, a natureza, a nova natureza que foi dada ao crente. São duas naturezas lutando. E o que é natureza? Natureza é a inclinação. É a inclinação. Tem uma história muito boba, é uma parábola, né? Muito boba. Na verdade é uma fábula, porque são com animais. Aí era um sapo e um escorpião. Conhece essa? E o escorpião disse: sapo, me ajuda a atravessar esse riacho. Aí eu subo nas tuas costas e tu me leva até o outro lado. Conhece essa? Não, né? E aí o sapo disse: rapaz, mas se eu for, você vai me picar, eu vou morrer. Aí o escorpião disse: não, eu juro, eu não vou te picar. Aí o sapo acreditou. E aí o escorpião subiu nas costas do sapo, e o sapo foi lá pulando de plantinha em plantinha, de pedra em pedra, atravessando aquele riacho. De repente, o que foi que aconteceu? O escorpião picou o sapo. E o sapo começou a amolecer, a morrer, e disse: mas por que você fez isso? Agora nós dois vamos morrer afogados aqui. E qual foi a resposta do escorpião? É a minha natureza. Isso é natureza, inclinação. O escorpião nasceu para picar e matar alguém com a picada. E pronto. Aquele escorpião não se converteu. Então, ele picou o sapo. E não tem conversão para animal, por favor. É só uma brincadeira. Mas a ideia é que nós somos pecadores. Qual a inclinação do pecador? É pecar. Mas quando você é redimido pelo sangue de Jesus, você tem uma outra inclinação. Seguir a vontade de Deus. É a sua nova inclinação. É querer obedecer a Deus. Não tem esse negócio de um crente que não quer obedecer ao Senhor. Se não quer obedecer e leu na Bíblia, não é crente. Agora, não cabe a nós julgar quem é crente, quem não é crente. É Deus que vai julgar e vai resolver. O povo é de Deus, a igreja é de Deus. Cabe a nós fazer cada um a sua parte. E se você viu que seu irmão está em pecado, exorte o seu irmão pessoalmente, que é bíblico também, em amor. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões. Essa é a terceira abordagem desse texto. Paulo vai mostrar que nós temos que matar a nossa natureza de pecado. Crucificar a nossa natureza pecaminosa. Isso é fácil? Não. Não é fácil para ninguém. Reconhecer pecados, lutar contra pecados, mortificar a carne para não pecar. Às vezes, o que é isso na prática? Às vezes, por exemplo, conheço um missionário que ele não tem televisão em casa. Mas por que, pastor, não tem televisão em casa? Porque a televisão o atrapalha, ele não consegue ter um equilíbrio na TV. Desde pequeno, então para ele foi um vício. E como foi que ele resolveu? Não tenho televisão. Amém. Pode ser que outro irmão possa ter TV em casa, mas este irmão não podia. Ele cortou para não pecar. Talvez alguém não possa ter internet, não possa ter WhatsApp, não possa ter Facebook, ou não sei o que você vai cortar ou não da sua vida. O fato é que Deus é mais importante do que tudo. Crucificar a carne é isso. É eu cortar o que é aquilo que me atrapalha. É eu cortar aquilo que é tentação. É eu cortar aquilo que me afasta de Deus. Se tem qualquer coisa que me afasta do Senhor, eu não penso duas vezes, corta. Até aquilo que não é pecado em si. Às vezes atrapalha a comunhão, atrapalha a harmonia, a convivência. Eu corto, não tem problema. Porque primeiro vem Deus, depois a minha família, depois os meus irmãos. E os irmãos são preciosos. Sabe por quê? Jesus morreu por cada um de vocês. Então, se não existe esse amor, o que é que a gente está? Como estamos valorizando o sacrifício do Senhor Jesus? E então o apóstolo ele fez didaticamente aqui, ao escrever aos Gálatas, uma divisão: as obras da carne e o fruto do Espírito. E as obras da carne, nós lemos aí no verso 19. Mas antes de ler o 19, vou ler o 18 só para você frisar. O 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E ele quer mostrar exatamente isso. Eu não preciso ter a lei se eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus.
A lei, ela não vai me condenar mais, porque o Espírito de Deus me guia e me orienta. Eu sou salvo pela fé no Senhor Jesus Cristo. Então, a lei aqui, ela não vai mais me condenar. E então, o Espírito nos guia. Temos que andar no Espírito. Andar no Espírito é viver na prática aquilo que Deus quer que nós vivamos. Olha então o verso 19 ao verso 21. Gálatas 5, 19 ao 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então Paulo quer dizer o quê? Quem pratica estas obras não são crentes. É o que Paulo está dizendo. Porque se não vai herdar o reino de Deus, obviamente, não creu no Senhor Jesus e não se converteu. Se você é um crente e vive na prática dessas obras, é complicado, né? Então, um crente não peca em algo assim. Não, uma coisa é você cair num pecado. Outra coisa é você viver na prática do pecado. E nós vimos isso em outro domingo aí atrás. Então, o problema grande é viver na prática do pecado. Outra informação importante. Aqui é uma lista de obras da carne. Essa lista não significa que só tem estes pecados. Tem outros. Porque ele diz, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni. Isso aqui não é novo. Não está vindo de primeira mão. Paulo já ensinou isso às igrejas da Galácia. Paulo já mostrou esse ensino para eles e está só reforçando. E há uma lista enorme desses pecados. São representativos. E nós podemos pegar essas obras da carne e dividir em 3 categorias. Uma categoria chamada idolatria, uma categoria chamada divisão na igreja e uma categoria chamada vícios. 3 categorias: idolatria, divisão e vícios. Na primeira categoria, então, nós observamos que a idolatria, a prostituição, a impureza, a lascívia, a própria idolatria e feitiçarias. Por quê? Tudo isso está envolvido no âmbito da idolatria. Segunda categoria, a divisão na igreja. Aí você tem inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. E uma terceira categoria são a dos vícios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Então, tendo essas 3 categorias em mente, a idolatria, a divisão e os vícios, vamos rapidamente observar cada um desses pecados. Primeiro, a prostituição. A prostituição, vem de uma palavra, né, a palavra que estava aqui no texto, uma palavra muito conhecida, de onde vem pornografia. É a ideia de porneia. E essa palavra significa toda atividade sexual ilícita. Então não se refere só a adultério. Adultério também. Mas se refere a todo tipo de pecado sexual fora do que é ensinado na Escritura. Isso é chamado aqui, traduzido como prostituição. Por exemplo, o namoro de um jovem crente, quando é um namoro além do normal, que a gente entende que deve ser pela Escritura. O que é isso? É um namoro que controla as tensões, é um namoro que preserva, não tem contato carnal. E a gente sabe que uma relação íntima muitas vezes começa com um beijo. Então é um namoro moderado, santo, que evita estas questões, porque deixa para o casamento. É um namoro do pegar na mão. Entende? É um namoro do respeito, onde o rapaz respeita a moça e a moça se guarda, porque senão o rapaz desrespeita. Ixi, pastor, o senhor está muito na antiga, né? Hoje não é mais assim não. Mas tem que ser. Hoje tem que ser assim, não é verdade? Não pode ser de outro jeito, porque é Bíblia. E quem não respeita esses princípios vai sofrer.
Porque quando Deus deixa isso para a gente, isso é para abençoar. Isso não é para reprimir, não é para maltratar. Isso é para abençoar. Aí quem não vive isso, vai sofrer. Você namora, pensa em namorar, ore. Porque se você casar errado, vai sofrer. E casando certo, tem as dificuldades, né? Porque somos pecadores. Imagine quando você casa de modo errado. Vai ter problema. E Deus deixou essas instruções para nos abençoar. Quem vê pornografia, lê pornografia, ouve música que não presta, tudo isso que tem a ver com essa conotação sexual é pecado e causa dor e sofrimento. Então, o que é que a gente tem que fazer? Tem que ter uma disciplina. Crucificar a carne é tirar tudo o que atrapalha no seu relacionamento conjugal, tudo que atrapalha a sua santidade no namoro, tudo que pode ser às vezes um WhatsApp, pode ser o Facebook. Ah, é pecado ter WhatsApp? Não, não é. É pecado ter Facebook? Também não é. Mas se você não está tendo essa santidade e sabedoria de usar esta ferramenta tecnológica, você deixa. Porque tem algo mais importante. É Deus. A pessoa de Deus, a quem nós queremos agradar. E aí tem outra palavra aí, depois da prostituição vem a impureza. Impureza significa imundícia. Pode ser entendida como a falta de pureza nas intenções e pensamentos. A prostituição, a primeira palavra aqui da obra da carne, é o geral. É tudo que é imoralidade, tudo que é atividade sexual ilícita, de modo geral, é pecado. Aí agora ele começa a falar de algumas específicas. Uma delas é a impureza, é na mente. O adultério começa na mente. O pecado sexual começa no pensamento. Então nós temos que começar a saber cuidar do pensamento. E é difícil, é difícil. Às vezes você está orando e de repente o pensamento vai para outro canto, né? Já viu? Não é difícil? É por isso que se ora de joelho, né? Alguns com milho, não, precisa botar o milho. Mas a ideia é concentrar. Mas o jejum é para isso. Você quer orar, jejum a gente usa para concentração. Né? Naquilo que nós estamos orando, mas só use a oração com jejum quando for uma situação difícil, complicada da sua vida. Aí você jejua e ora, é bíblico, né? Para que Deus entenda, é claro que Deus entende, óbvio, mas é para que o Senhor, na perspectiva humana, a gente entende assim, para que o Senhor perceba que nós estamos querendo muito aquela bênção, e o Senhor vai responder segundo a soberania dele. Mas a impureza fala deste aspecto da mente. Então, cartazes, outdoors, mulheres mal vestidas. É por isso que na igreja as irmãs têm que se vestir bem. Né? As moças também. Os rapazes também, porque até calça para rapaz está difícil de encontrar. Né? A gente encontra calça de homem, é difícil. Você procura e não acha. Então a gente tem que ter esse cuidado para poder evitar pecados no pensamento. Pecados no pensamento. Ah, mas esse povo é muito impuro, pastor. Eu não posso nem me vestir bonita. Não, mas espera aí. As moças e irmãs podem se vestir bonitas, é óbvio, e devem, na verdade, né? E devem. Mas temos que zelar pela pureza, pela mente, porque todos somos pecadores. E nós temos que fugir. A nossa mente, temos que cuidar da mente para desviar, canta uma música, fecha um olho, desvia, foge, mas a nossa mente tem que ser santa. Entende? Santa. Começa na TV, começa na internet, tem que ser santo. É desligar, é tirar, é mudar, é não assistir, para poder nos santificarmos diante do Senhor. Aí vem outro termo, a lascívia. A lascívia, que pode ser trazida como libertinagem. É a ansiedade pelo prazer carnal. Atos indecentes que chocam o público. Isso é a lascívia. Às vezes as pessoas estão tão ansiosas pelo prazer carnal que às vezes chocam o público com a sua atitude. Casais de namorados, por exemplo, né? Você não é para estar num agarro, beijo publicamente. Não é assim. Ah, então é escondido? Também não. Também não é escondido. Né? Isso é para deixar para o momento certo.
Porque o ser humano é pecador. É terrível. No namoro, a gente quer fazer o que não é para fazer. Quando chega no casamento, não quer fazer o que é para fazer. É verdade. Então, no namoro, espera, se santifica. E no casamento, aí você trata com todo amor e carinho o seu cônjuge. Então, a lascívia trata deste problema. Essas 3 palavras aqui, para prostituição, impureza e lascívia, é como se são aspectos diferentes de pecados de ordem sexual. E aí vem a idolatria. E a idolatria, que dá um nome a esta categoria, ela está muito ligada com estes pecados de ordem sexual. Porque nós acabamos idolatrando estas coisas, estes tipos de pecado, estes desejos, e colocamos isso como a coisa mais importante da nossa vida. Idolatria não é só ter uma imagem, ela começa no coração. Nós criamos ídolos no nosso coração. Pode ser um cônjuge, e esse ídolo, obviamente, você colocou no lugar de Deus. Pode ser uma pessoa querida, pode ser um filho, pode ser o trabalho, pode ser o dinheiro, pode ser o sonho que você tem na sua vida. Você coloca num pedestal, aquele é o seu alvo a perseguir na vida. Pode se tornar o seu ídolo, ou seja, aquilo que você colocou no lugar de Deus. E então vem outro termo que está ligado à idolatria, feitiçaria. E no texto original, em grego, é muito interessante que a palavra para feitiçaria é a palavra grega para farmácia. É a palavra para farmácia. Mas por quê? Porque a feitiçaria estava muito imbuída dos elementos, né, de bruxaria, de feitiçaria, poções e tudo mais naquela época. E então ficou ligada a ideia de farmácia à feitiçaria na antiguidade. Hoje não. Hoje não, claro, né? Mas isso também estava ligado aos pecados de ordem sexual e estava ligado à idolatria. Normalmente eles usavam, né, esses feitiços e iam para cultos pagãos. E ali havia todo tipo de orgia e bebedeira. E era assim no mundo greco-romano. Era dessa forma. E se você ler algum livro sobre a cultura greco-romana desse período, você vai perceber que talvez era muito pior do que o que se observa hoje de pecados nessa ordem na nossa sociedade. E veja, Paulo está escrevendo para uma igreja. Paulo, o apóstolo, está dizendo, crente não anda desse jeito. Se ele está falando isso, é porque talvez alguns estivessem nesse caminho. Não é verdade? Agora, então, entramos numa segunda categoria, a categoria da divisão. Esses pecados, quando entram na igreja, uma doutrina errada, quando entra na igreja, causa divisão também. Quando não conhecemos a Bíblia, começamos a lutar entre nós mesmos, e aí destruímos a igreja do Senhor. Aí vem a palavra aí para inimizade. Inimizade é a ideia de hostilidade. É você tratar mal outra pessoa, acompanhada do ódio, relações de briga. Essa inimizade é o oposto do amor. Nós lemos aqui no verso 13, Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. O oposto desse amor, o que vem da carne, é esta inimizade, e que dá nome a toda esta categoria de pecados. Então, lembre-se disso. Um irmão, ele é valioso. Ele é importante. Nós não podemos tratar mal ninguém. Nem os nossos irmãos. Obviamente, nem na nossa família. Nem os nossos inimigos. O crente no Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que prefere sofrer o dano do que maltratar alguém. Isso quer seja num trânsito, quer seja num conflito outro qualquer. É preferível sofrer o dano do que prejudicar alguém, especialmente aqueles que são nossos irmãos. Aí vem outra palavra semelhante à inimizade aqui, que é porfia, outro pecado, outra obra da carne. Porfia é a contenda, a rixa, a luta, a briga, a disputa. Pode-se dizer que essa inimizade e porfia tem uma ligação muito grande, uma está muito próxima da outra. A inimizade é um estado do ser. E a porfia é a prática na vida real. A inimizade está na sua mente. Você já tem essa natureza de promover a inimizade, belicoso. E a porfia é o querer, a contenda mesmo, é praticar
a contenda. Aí vem ciúmes e inveja. A inveja está lá no final, mas ela sobe aqui para ficar junto com ciúmes, porque são palavras muito próximas. O ciúme é uma palavra que pode ser traduzido também por zelo. Tem um aspecto positivo. Vários textos na Escritura falam que Deus ele tem ciúmes do seu povo. Não quer dizer que Deus está pecando, é óbvio, mas é o zelo de Deus pelo seu povo. Mas aqui está falando de um ciúme pecado. E vem junto da inveja, dois termos que acabam se completando de modo negativo. Ciúme aqui no verso 20 refere-se ao desejo de estar tão bem quanto o outro. Eu quero estar tão bem quanto o outro. E a palavra inveja quer dizer que eu quero privar o outro do que ele tem. Ciúme, rapaz, ele está tão bem, eu quero estar que nem ele. No aspecto negativo. E a inveja, eu quero privá-lo do que ele tem, porque eu quero ter melhor. Essa é a inveja. Viu como eles se completam? E são pensamentos terríveis. E você sabe o que é que move a inveja na modernidade? Marketing e consumismo. O marketing e o consumismo mexem com a nossa inveja. Porque a ideia é mostrar que você precisa ter aquele objeto que o ator de televisão tem. Então você vai ter o ciúme nesse sentido de querer ter exatamente o que ele tem. Porque aquele ator, que é o garoto propaganda daquela marca, daquele produto, ele desperta em você esse ciúme, por que não dizer esta cobiça, o desejo de ter aquilo. Então o marketing e o consumismo trabalham com isso. Então quer dizer que eu não vou mais consumir nada? Não. Consumir é uma coisa. Ser consumista é outra coisa. E o marketing vai trabalhar com os nossos desejos. Para querermos ter coisas que nem precisamos. Que fica jogado às vezes ali. Compra só porque quer ter. Só para ter eu posso, por que não vou ter? Não é verdade? Mas biblicamente o pensamento não é esse. O bíblico é, eu preciso disso. Isso é útil na minha vida. No meu ministério, no ministério da minha família, meu ministério no meu trabalho, o meu ministério na minha igreja, é útil ter tal objeto. Se é e posso, eu vou lá e compro. Se não é útil, para quê? Ter. Entende? Isso é muito difícil de colocar na nossa cabeça. Muito difícil. E o que é que isso tem a ver? Tem muito a ver. Tem a ver porque esta inveja, eu quero ter o que o irmão tem. Só que o irmão, ele tem um outro emprego. Eu tenho o meu emprego. Ele ganha mais, eu ganho menos. Deus não me deu condição de ter para comprar o que ele tem. E eu não vou ser infeliz e triste e derrotado por conta disso. Isso nós temos que colocar na nossa mente. A vida é mais do que o que nós temos. Resultado: gastamos dinheiro com coisas desnecessárias. Nós somos a igreja de Deus. E parte da nossa missão é sustentar a obra missionária. E os missionários não têm sustento completo. Mas é nossa obrigação, como igreja de Deus. Alguns acabam dando mais do que o que podem para a obra missionária. E outros irmãos, por falta de sabedoria, iludidos pelo consumismo, pelo capitalismo, por esse marketing, eles acabam gastando em coisas que não precisam, por ciúmes e inveja, para se sentir feliz. Felicidade esta, que não é o que Deus quer. A felicidade que Deus tem para nós é outra e muito melhor e verdadeira. E a obra missionária acaba ficando desta forma. Mas Deus é soberano. O Senhor vai realizar a obra missionária dele independente de nós. Não se preocupe com isso. Porque Deus é todo-poderoso e ele vai realizar a obra missionária independente de nós. O triste é que nós perdemos a oportunidade e o privilégio de sermos filhos queridos do Senhor. De Deus olhar para nós e ficar satisfeitos e contentes, porque estamos investindo na obra que é dele. Entende? É isso que tem que nos motivar. O fato de eu ofertar para missões ou não, não vai parar a obra missionária. Porque Deus é soberano e
todo-poderoso. E Ele vai levantar pessoas para pregar o Evangelho, porque Ele é Deus. Nós é que perdemos o privilégio de servir nessa obra, ofertando o que já é de Deus e que Ele nos empresta. Então perceba como ciúmes e inveja são um tipo de pecado muito sutil, que atrapalha a obra do Senhor. E que provoca dentro da igreja divisões também. Eu quero o que é do outro e às vezes eu posso até criar uma inimizade com o irmão e achar que o irmão quer ser maior porque ele tem tais objetos e eu não tenho, e aí vai. Outro pecado, ira. E a ira aqui é uma explosão. Ira é explosão de temperamento. É um impulso violento sem raciocínio. É uma chama, é o pegar fogo. A ira talvez seja um momento do ápice de todos esses pecados de divisão. E isso não pode acontecer. É a raiva fervendo. A palavra para ira no texto original remete ao sentido de ferver. É alguém que está fervendo e tem um momento que explode. Obviamente, quem vive assim não tem o Espírito de Deus que o controla. Nos casamentos temos que estar controlados pelo poder do Espírito Santo de Deus. E não só no casamento, homem e mulher, mas em todos os nossos relacionamentos. Porque usamos a mente, o Espírito de Deus, a palavra, para que as nossas ações e palavras sejam muito bem direcionadas para edificação e amor. Outro termo aí é discórdia, é o egoísmo, é a ambição egoísta, dissensões, são discórdias e desavenças também. As facções dentro da igreja, são os partidos dentro da igreja ali. E a palavra para facção é interessante, que é a palavra de onde veio o termo heresia. Heresia é a ideia, no vocábulo em si, é a ideia de divisões. Então, essas heresias causaram divisões na igreja, né? Mas aqui, a facção são partidos dentro da própria igreja. Gálatas 5,15 diz: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. A igreja se destrói quando tem facções, divisões. Divisões por causa destes tipos de pecado. E então, vem os pecados de vício. Bebedices e glutonarias são pecados que estão muito envolvidos com idolatria também. Eles iam para orgias, beber, comer. O ser glutão aqui não é só comer muito, é comer mais do que se pode, às vezes até provocar, expelir a comida para comer de novo, não é verdade? E a bebedice é a ideia da embriaguez. Alguns têm divulgado muito, até na internet, não tem problema não, você pode beber um pouquinho ali e tudo, não é pecado, a Bíblia não condena. Realmente, Jesus até multiplicou o vinho, não é verdade? Num casamento. No entanto, nós decidimos não beber bebida alcoólica. Por quê? Porque tal bebida, o nosso contexto é um contexto muito forte, o alcoolismo. Pelo menos na minha família foi assim, né? Pai, avô, bisavô, todos alcoólatras. E acredito que não é diferente na família dos irmãos. E por causa disso, extirpamos o álcool do nosso convívio, né? da nossa prática social, da convivência ali. Por quê? Para não estimularmos novamente esse problema e este pecado. Então, o que a Bíblia proíbe é a embriaguez, a bebedice. É isso que a Bíblia proíbe. Lá em Romanos 13:13 diz: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Então veja que a bebida, ela traz todo esse cenário, orgia, contenda, brigas, ciúmes, uma série de situações. E em Gálatas, capítulo 21, a parte B, volte aí para Gálatas 21, capítulo 5, verso 21, diz assim, vou ler o verso todo: invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam.
Quem vive na prática destes pecados e outros semelhantes, ele não pode ser crente, irmãos. Ele não pode. Crente não vive assim. É uma nova natureza. Peca, peca. Todo crente peca, mas não vive na prática do pecado. Isso a gente tem que estar muito claro na nossa mente. Mas agora o apóstolo, ele vai falar de algo sublime, do fruto do Espírito. Enquanto aqueles que não têm Cristo vivem nas obras da carne, os que andam no Espírito e são guiados pelo Espírito, eles são guiados a este fruto. Veja que é um fruto. Quer dizer, ele tem todos esses elementos. O que isso significa? Significa que todo crente tem todos os 9 elementos do fruto do Espírito. Todos. Ah, pastor, então por que eu não consigo ter certos deles? Bem, somos pecadores, estamos lutando contra os nossos pecados. Mas em você está a nova natureza que Deus lhe deu. Você nasceu de novo. Você tem o Espírito Santo de Deus que lhe dá força para viver este fruto do Espírito. Está latente em você. Você só precisa querer. Só. E todos eles são ações práticas. Não é nada das intenções, não é nada da emoção. Tudo é prático. Eu tenho que praticar, fazer. Está em você, está em mim, e o crente é desse modo. Olha então o verso 22. Mas mostra a oposição entre o fruto do Espírito e as obras da carne. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Então, observando os frutos do Espírito, nós podemos ver que o primeiro deles é o amor. E Paulo já deu a pista, né? No versículo 13 ele falou da carne e falou do amor. Então, irmãos, se investirmos no amor, estaremos cumprindo a vontade de Deus. Mas, novamente, que amor é este? Acabamos de ler Gálatas 5,13. Sediante servos uns dos outros pelo amor. Amor é servir o meu irmão. Se eu for servido ou não, isso é outra história. Mas eu tenho que me preocupar em servir. Isso se aplica em todos os contextos. No trabalho, se aplica no casamento, você está servindo o cônjuge. Então, o jovem que pensa em casar, tem que pensar nisso. Eu vou casar para servir o meu futuro cônjuge. Minha missão, fazê-lo feliz. Fazê-la feliz. Esta é a minha missão. E pela fé, o Senhor Deus vai abençoar o meu casamento. O casamento é pela fé. Jovens têm que casar nessa perspectiva. Esse é o método de Deus. Aí você vai ver que o casamento é muito bom. É uma bênção de Deus quando você se dispõe a amar desta forma. E no contexto da igreja aos Gálatas que estavam brigando, qual era a solução? Sirva o seu irmão. Verso 14, Gálatas 5,14. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É simples. Ame o seu próximo como a você. Como é que você gostaria de ser tratado? Com desdém ou com atenção? Com grosseria ou com gentileza? De uma maneira abrupta ou com cuidado? Como é que você gostaria de ser tratado? Você gostaria que quando você erra, quando você vier a errar, você gostaria que as pessoas tivessem paciência com você? Que tivesse até tolerância, né? Errou, não, mas errou, vamos ajudar, acontece. É ser tolerante, né? Não é ser conivente, é ser tolerante. Você não gostaria? Então, quando um irmão errar, o que é que a gente tem que fazer? Ser tolerante, olha essa palavra com muito cuidado. Não é ser conivente, não é apoiar o pecado, mas é ajudar o irmão, fortalecer, motivar. Agora, se o irmão vive na prática do pecado, se repete 10, 20, várias vezes e fica até notório, aí já é outra história. Aí já não tem mais tanta tolerância, porque o irmão já não está querendo viver o fruto do Espírito. Ele quer viver no pecado. Não é? Gálatas capítulo 6, verso 2, ele vai continuar esse assunto. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha, a lei se cumpre no mandamento, amar o teu irmão. O que é amar o teu irmão? É ser servo dele, é levar a carga dele. Qual é a carga que o seu irmão carrega?
Qual é o fardo que ele carrega? Às vezes conversamos só coisas agradáveis, isso é bom, graças a Deus, mas temos que também conversar para estarmos ajudando os nossos irmãos, apoiando, fortalecendo, e até aqueles que estão fora do convívio da igreja, que ainda não creram em Jesus. Que carga aquela pessoa está carregando que eu posso ajudar de alguma forma? Tem a questão da obra social, é uma forma, mas tem muito mais, não é só obra social, né? Tem um apoio, tem um cuidado, visitar uma pessoa que precisa, que está carente, que necessita de ajuda. Temos que ter isso na nossa vida. Isso é amor, amor na prática, não é só na intenção, não é só nos pensamentos. E aí temos que avaliar a nossa vida cristã. Olha, nós cristãos bíblicos, sinceros, deveríamos ser aqueles que impactam a sociedade pelo amor. Nós temos que ser conhecidos por ser a igreja de Jesus, a igreja de amor. Odeia o pecado, não é conivente com o pecado, não queremos o pecado, mas queremos amar e ajudar os perdidos e principalmente os nossos irmãos. Essa deve ser a nossa atitude. Isso é o fruto do Espírito. E talvez você diga, mas é tão difícil. É para mim, é para todos nós. Todos nós temos uma dívida de amor. Já falamos isso em outro momento. Temos uma dívida com relação ao amor. E nunca vamos quitá-la, mas temos que perseverar. A definição de amor está em 1 João capítulo 4, versículo 9. É uma definição muito interessante. Olhe 1 João 4, verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. O amor de Deus em nós se manifestou como? 1 João capítulo 4, verso 9. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Eu vivo por meio de Jesus. Verso 10. 1 João 4, 10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Verso 11. 1 João 4, 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Mais claro do que isso não existe. O nosso amor para com o nosso irmão e até o nosso inimigo tem que refletir o amor de Cristo por nós. Isso é milagre. Ninguém é bom para fazer isso. Isso é milagre de Deus. O nosso desejo é revidar, é maltratar, é machucar quem nos machuca. É instintivo, está na nossa natureza, como na do escorpião. Mas temos uma outra, a do Espírito, novo nascimento. E temos que lutar contra a velha natureza, para sempre querer ser como Jesus. E olha, nós vamos, se Deus nos abençoar, chegarmos aos 80 anos, 90 anos, ainda estaremos aprendendo esse amor. Porque é um milagre. Já pensou Deus usar você neste milagre? É maravilhoso ser usado por Deus para amar os seus irmãos. O amor implica em ações muito claras, ações práticas. Isso é redundante, é claro. Olhe 1 Coríntios 13, verso 4. 1 Coríntios 13, verso 4. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não procura os seus interesses. O amor procura o interesse dos outros. Eu quero a felicidade do outro. E eu? Tenha fé. Deus vai cuidar de você. E Deus vai lhe abençoar. Porque você está obedecendo à vontade de Deus. Pensando no outro. Esse outro é a esposa, é o marido, é o filho. Aí vai ampliando, né? É o irmão da igreja, é aquele que me persegue. Esse é o outro. E diz mais: não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Quem ama não se ressente, não guarda mágoa, perdoa.
Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É o amor. Se você tiver dúvida se está amando ou não, aí você lê 1 João 4, do 9 ao 11, e lê 1 Coríntios 3, do 4 ao 7. Está aqui, amor. Amor é isso. Não se confunda com as definições do mundo, do meio secular, dos filmes. Aquilo ali não é amor, não. Amor é isso. E aí vem a alegria. Se você ama, você vai ser extremamente alegre. Só que a alegria não é comprar uma coisa que você queria ter comprado. A alegria é estar com Deus. Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos sempre. 1 Tessalonicenses 5:16, regozijai-vos sempre. Então o crente ele é feliz, ele está alegre. Mas por quê? Porque ele entende as bênçãos de Deus na sua vida. Temos toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Efésios 1:3. Isso é alegria. Filhos de Deus, resgatados pelo Senhor Jesus, não vamos para o inferno. Temos este fruto do Espírito. Deus nos dá a família, Deus nos dá a igreja, a palavra e tantas outras coisas mais. Alegria. Sabe por que a gente fica triste? Porque a gente só olha para o que não tem. E o materialismo e o consumismo faz com que nós olhemos para o que nós não temos. Já parou para pensar nisso? Aí eu fico sempre infeliz, porque o meu objetivo é sempre ter aquele produto, é sempre fazer aquela viagem. Quando eu não consigo, todo mundo consegue e eu não consigo. Triste. Não. A alegria vem de Deus, do Espírito de Deus. E aí, irmão, você vai perceber que você se torna praticamente indestrutível. Em que sentido? Você não fica triste, porque Deus preenche você até na dificuldade, na provação, na falta de recurso, ou em outras áreas. Deus te preenche e você fica feliz. É difícil a situação. Falta o recurso, tem a doença, mas Deus te preenche. E essa alegria é impagável. Não é verdade? De onde vem tantas depressões, se não de tantas tristezas e murmurações e reclamações e egoísmo? Depressão vem daí. Ah, mas e não tem aquela depressão química do organismo? Tem. Mas existe aquela movida, sim, pelos nossos pecados. E que pode gerar outra. Porque essa tristeza profunda tem uma fonte. É do coração pecaminoso. Deus nos preenche e nos dá plena satisfação e alegria. Veja então a alegria na vida cristã no meio da dificuldade. Tiago 1, verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações. O motivo de toda alegria o passar por várias provações. E sabe qual era a provação aqui que ele estava falando? Era recurso. Ele era o pastor da igreja de Jerusalém, Tiago. A igreja de Jerusalém se dispersou com a perseguição na época de Saulo, Atos capítulo 8, verso 1. E essa igreja fugiu tão rápido da perseguição ali, do império, que muitos não levaram recursos, não levaram roupas, não levaram muita coisa. E alguns ficaram na miséria e na pobreza. E essa foi a palavra de Deus, por meio do pastor Tiago, para aqueles da dispersão. Tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Provação, perseguição por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. O fruto do Espírito também é paz. Paz é a ausência de guerra, a ausência de problemas, mas também é o estado em que nós estamos por causa do nosso relacionamento com Deus. Olha o que diz Efésios 2, verso 14. Porque Ele, Jesus, é a nossa paz. Efésios 2,14. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz, terceira vez, a vós outros que estáveis longe, e paz também
aos que estavam perto. Paz, relacionamentos que se respeitam, que se cuidam, que se ajudam. Isso é paz. Esse texto foi escrito por motivo de judeus e gentios brigando, crentes. Judeus e gentios crentes brigando por motivos raciais. Jesus uniu vocês, judeus e gentios. Não temos o problema de judeus e gentios na nossa igreja, mas o Senhor Jesus nos uniu para termos paz nos nossos relacionamentos. Isso é paz. Longanimidade é a paciência, é termos paciência uns com os outros, termos calma, tranquilidade para lidar com as situações. Benignidade é o ato de amar já na sua mente. Você já tem o pensamento de ser benigno. Por exemplo, se tem um irmão, ele poderia ter feito bem ou mal aqui. Fica dúbio a ação dele. Você sempre vai ser benigno. Vai pensar que o irmão escolheu o bem. E se ele não escolheu? Não importa. Eu vou sempre pensar que ele escolheu fazer o bem. Se aquele irmão está numa situação suspeita, estranha, ambígua, falou um negócio estranho que parece uma coisa ruim ou boa, eu vou crer que foi boa. Eu já parto do pressuposto que aquele irmão não cometeu este erro. E aí vem a bondade. A bondade é esta benignidade na prática, é a ação de ser bom e de cuidar uns dos outros. E outra parte do fruto é a fidelidade. Mesma palavra para fé, crer. No entanto, aqui é uma fidelidade na prática, é ser fiel na prática. E um exemplo muito maravilhoso de fidelidade é a igreja de Pérgamo, lá em Apocalipse 2,13. Jesus dizendo para essa igreja: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A ideia da habitação de Satanás é porque em Pérgamo havia o trono de Zeus ali, e várias outras divindades gregas eram adoradas ali. Por isso essa ênfase do Senhor Jesus. Mas esta igreja era fiel. Isso é fidelidade no meio da provação, da perseguição e num contexto difícil de ser obediente. Jovens na universidade. Hoje, a universidade, e talvez vocês se choquem, é o trono de Satanás. Lá impera tudo que é ruim. Ah, então não vou mais mandar meu jovem para a universidade? Não. Ele tem que ir e estudar. Mas ele tem que ser fiel. O jovem tem que ser fiel dentro da universidade. E ser luz no meio das trevas. E causar um impacto com sua vida, com seu testemunho, com a palavra de Deus que ele vai pregar. E vai ser escorraçado mesmo. Mas você pode ser uma bênção, se você assim quiser. Mansidão. O conceito de mansidão é a ideia de uma força suave. Ser manso não é ser passivo e não é aceitar tudo. A gente confunde pessoas calmas e caladas com pessoas mansas. Não. Mansidão é a sua ira controlada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E então, o domínio próprio, que é esta parte do fruto que trata do autodomínio, a vitória contra os desejos. Todo crente se domina e vive para a glória de Deus, fugindo dos seus pecados. E no final do verso 23 diz: contra estas coisas não há lei. Por quê? Só quem vive pela fé no Senhor Jesus vive desta forma. E no verso 24, Gálatas 5:24, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se você é de Cristo Jesus, você crucificou as obras da carne na sua vida. Não mais viverei desta forma. Seguirei o fruto do Espírito. E é o que diz no verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se você crê no Senhor Jesus, ande de tal modo como aqueles que creem. Crente tem característica. As nossas características é o fruto do Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Não nos mordamos, não nos destruamos. Uma doutrina errada traz sérios problemas, traz muita tristeza. Por isso,
lemos nos cultos, um capítulo da Bíblia, todo culto, de manhã, à noite, para reforçar que a palavra de Deus é que nos guia, nos orienta. O Espírito Santo é quem nos dirige. Uma teologia errada gera uma vida de pecado. Vimos então 3 abordagens. A liberdade não dá lugar à libertinagem. Temos liberdade para não pecar. Não é libertinagem para fazer o que se quer na cabeça. Andar no Espírito é não dar lugar ao pecado. Se somos de Cristo, temos o Espírito, não andamos em pecado. Pecamos, mas não andamos em pecado. Avalie sua vida, 10 anos para trás, 5 anos para trás. Que pecados você venceu? Se você não viu mudança, ore. Ore muito, porque não pode. Crente tem mudança de vida constante. Está aprendendo, está crescendo, está buscando, tem transformação. E por fim, os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões. Não é fácil lutar contra o pecado. Não é. Você tem que crucificar a carne. Não literalmente, é claro, é uma metáfora, mas que se refere a você matar aquilo que te leva a pecar. Você tem que querer, ter o desejo. Isso vem do Senhor também. Eu não vou querer pecar. Nada, nenhum tipo de desobediência. O que eu vi que é para obedecer ao Senhor, que é a palavra de Deus e a vontade de Deus, eu vou me empenhar o máximo para obedecer. Porque eu posso. Deus me deu poder, a você também, o Espírito Santo de Deus nos deu a palavra, nos deu tudo, uma nova natureza. Se não perseverarmos assim, é porque não queremos. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor nos resgatou das trevas do pecado e nos trouxe para o reino do Teu Filho. Obrigado porque podemos viver o fruto do Espírito. Pecamos, Senhor Deus, e isso nos traz muita tristeza e é a raiz dos nossos problemas ainda hoje. Mas Te suplicamos que o Senhor nos ajude a termos fé, firmeza em Ti, para vivermos todas essas verdades na prática. Capacita-nos, Senhor Deus, a crucificar nossa carne e a viver no Espírito. É o que Te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.